Atenção, time! Bem-vindos à Operação Gabarito. A nossa missão de hoje é simples: dominar um dos temas mais quentes de direito civil, a tal da responsabilidade civil. Nos próximos minutos, a gente vai transformar essa matéria que parece um bicho de 7 cabeças na sua arma secreta para aprovação. Tudo pronto? Então bora mergulhar de cabeça nisso. Pensa rápido. Um celular que explode na sua mão. Uma batida de carro no trânsito. Situações que vão do pequeno incômodo à tragédia. Todas elas levantam uma única e fundamental pergunta. No fim do dia, quem é que paga essa conta? A resposta tem nome e sobrenome: responsabilidade civil. É exatamente o mecanismo que o direito criou para resolver esse tipo de problema. E aqui está o nosso plano de batalha. A gente começa entendendo a missão. Depois, passa pelos 4 pilares que sustentam tudo. Em seguida, a gente encara a grande divisão entre subjetiva e objetiva, analisa os cenários de alto risco e, claro, termina com as táticas de prova e as armadilhas para ninguém cair. No final, um resumo estratégico para garantir os pontos. Então, a missão é bem clara: descobrir quem paga pelo dano. A raiz de tudo isso vem lá do direito romano, de um princípio chamado neminem ledere. Traduzindo do latim para o bom português, não lesar ninguém. A ideia é muito poderosa, né? Se essa regra básica de convivência for quebrada, o sistema jurídico entra em ação para botar as coisas no lugar e restaurar o equilíbrio. Ok, mas para alguém ser obrigado a pagar uma indenização, a lei exige, como regra, que 4 elementos estejam presentes. Pensa neles como se fossem as 4 pernas de uma mesa. Se faltar uma perna só, o que acontece? A mesa desaba. A obrigação de indenizar, na maioria das vezes, também. Vamos a eles, então. Primeiro pilar, a conduta humana, que pode ser uma ação ou até uma omissão. Segundo, o dano. Afinal, se não tem prejuízo, não tem o que reparar, certo? Terceiro, o nexo de causalidade, que é a ligação, o link direto entre a conduta e o dano. E por último, o quarto pilar, que é o verdadeiro divisor de águas aqui, a culpa. Guarda bem esse último, porque ele é a chave de quase tudo que a gente vai ver. E olha como o mestre Flávio Tartucci coloca de forma brilhante: tudo isso acontece porque uma regra do jogo foi quebrada. Pode ser uma regra de um contrato, pode ser uma norma geral da sociedade, não importa. Desrespeitou a regra e causou dano, surge a obrigação de reparar. Certo. Agora a gente chega no ponto mais importante, o coração da matéria. Se tem uma coisa que precisa ficar cristalina hoje, é a diferença entre responsabilidade subjetiva e objetiva. Quem domina isso aqui já tem meio caminho andado para gabaritar qualquer questão sobre o tema. É sério. Esse quadro resume a ópera toda. De um lado, a subjetiva, que é a regra geral. Aqui, o jogo gira em torno da culpa. A vítima tem que agir como uma detetive e provar que a outra parte agiu com negligência, imprudência, imperícia ou até com intenção, o dolo. Já do outro lado, na objetiva, que é a exceção, a conversa é outra. A culpa aqui é irrelevante. Ela sai de cena e quem assume o protagonismo é o risco. A lei basicamente diz: se a sua atividade gera um risco, o problema é seu. Simples assim. Então, para fixar de vez na memória, é isso. Na responsabilidade subjetiva, a culpa é a grande estrela do show. Na objetiva, quem manda no jogo, quem comanda tudo, é o risco. É um gancho mental simples, mas que funciona, que é uma beleza. Então, vamos mergulhar nesses cenários de exceção, nessas situações que são tipo as operações especiais do direito civil, onde a lei simplesmente diz: olha, não quero nem saber se teve culpa ou não. Teve dano? A atividade era de risco? Então vai ter que indenizar. Essas são as hipóteses de responsabilidade objetiva. E o que fundamenta tudo isso é a chamada teoria do risco. O risco-proveito é aquele ditado: quem fica com o bônus, arca com o ônus. Quem lucra com a atividade, assume o risco dela. O risco administrativo é o que faz o Estado ser responsabilizado pelos atos dos seus agentes. E tem também o risco integral, que é a versão mais radical de todas, usada em casos extremos como o dano ambiental, onde a defesa fica quase impossível. A lei também joga responsabilidade objetiva para cima de gente que não praticou o ato diretamente. É o caso dos pais que respondem pelos filhos menores. E aqui atenção máxima, porque isso despenca em prova. O empregador responde objetivamente pelo ato do seu empregado durante o serviço. Da mesma forma, o dono de um animal paga a conta pelo estrago que ele fizer, sem discussão sobre culpa. E quando a gente entra no direito do consumidor, essa diferença é crucial. Vício do produto é uma coisa. É quando a TV não liga, o ar-condicionado não gela, o produto não funciona direito. Agora, fato do produto é muito mais grave. É quando o defeito causa um acidente, atinge a segurança da pessoa.
É o celular que explode, o freio do carro que falha. No fato do produto, a responsabilidade do fornecedor é sempre objetiva. Muito bem. Teoria entendida. Agora a gente entra no modo de combate. As bancas examinadoras adoram criar armadilhas com esse tema. Vamos aprender a identificar e, mais importante, a desarmar cada uma delas. Essa aqui é a pegadinha número 1, a mais clássica de todas. A banca vai lá e afirma, com todas as letras, numa das alternativas, a responsabilidade civil no Brasil é, em regra, objetiva. Soa até bem, né? A gente ouve tanto falar de responsabilidade objetiva, mas será que tá certo? Falso. Completamente falso. Anota isso. Tatua no braço se precisar. A regra, a base do nosso sistema ainda é a responsabilidade subjetiva, aquela que exige a prova da culpa. A objetiva é a exceção da exceção e só aparece quando a lei manda ou quando a atividade por si só já é de risco. Ok, mas então, como alguém se defende principalmente na responsabilidade objetiva? Quebrando o nexo causal. E para memorizar as formas de fazer isso, tem um código secreto, FFC. Grave aí, F de fato de terceiro, F de força maior, ou caso fortuito, e C de culpa exclusiva da vítima. Se uma dessas três coisas acontecer, a obrigação de indenizar, desaparece. Agora um tópico para quem joga em alto nível, o as na manga das provas mais difíceis, a teoria da perda de uma chance. A ideia aqui não é pagar pelo prêmio da loteria que a pessoa poderia ter ganhado. A ideia é indenizar a perda da chance real e séria de concorrer àquele prêmio. O exemplo clássico é o do advogado que perde o prazo para entrar com recurso. Não se indeniza a vitória no processo, que era incerta, mas sim a chance que o cliente perdeu de lutar por ela. E aqui mora a contra-armadilha. A banca, que não é boba, vai te dar um cenário onde a chance era mínima, uma possibilidade super remota, quase impossível. E aí, lembre-se, os tribunais exigem que a chance perdida fosse real, séria, concreta. Uma simples esperança, uma mera expectativa hipotética, isso não gera dever de indenizar. Fique de olho nisso. Missão quase cumprida. Chegamos ao nosso resumo final. Isso aqui é inteligência de missão. São os pontos que precisam estar à ponta da língua, fresquinhos na memória no dia da prova. São 5 pontos vitais. Concentração máxima agora, porque isso aqui é o puro ouro da aprovação. Vamos lá? Revisão relâmpago, top 5. Número 1. A regra é a responsabilidade subjetiva, precisa de culpa. 2. A exceção é objetiva, baseada no risco. 3. Para excluir a responsabilidade, lembre-se do código FFC. 4. A responsabilidade do empregador pelo ato do empregado é objetiva. E 5. Sim, é totalmente possível acumular indenização por dano material, moral e estético. E já que falamos em danos, memorize essas súmulas STJ. Isso aqui é ponto de graça na prova, gente. Dá para acumular dano material com moral? Sim, súmula 37. E moral com estético? Com certeza, súmula 387. E a pegadinha final? Pessoa jurídica, uma empresa pode sofrer dano moral? Pode sim, quando a sua imagem, sua reputação no mercado, a sua honra objetiva é atingida. Súmula 227 na cabeça. E para a gente fechar, uma última reflexão. A gente passou por todas as regras, táticas, exceções, tudo que define quem paga o prejuízo. Mas será que a aplicação fria da lei e dessas regras sempre resulta naquilo que a gente entende como justiça? Essa é uma pergunta que vai além de qualquer concurso e nos leva para a alma do próprio direito. Pensem nisso.